Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. E agora, de olho nas eleições. Eu sou um homem branco de 37 anos, barba, olhos claros, cabelo escuro, tô com uma camiseta azul escura, um microfone aqui na minha frente e estamos no nosso estúdio No Foco. Hoje a nossa convidada é a vereadora Dandara de Caçapava. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda aqui no nosso No Foco. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Meu nome é Dandara de Sônia, eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,65 m de altura. Eu estou vestindo um macacão rosa com detalhes de flores. Legal. Estou usando óculos. Bacana. Vereadora, fica à vontade, né? Aqui é um espaço democrático, um espaço de fala, para a gente poder, né, trazer amigos, conhecer pessoas e conhecer histórias. E eu gostaria que você contasse um pouco, né, da sua história, o que que a sua história tem para nos contar, tem para nos ensinar. Certo. Então, eu sou nascida em São José dos Campos, fui criada pelo meu avô, pela minha avó, né, e pelo meu tio. Minha mãe me teve muito jovem. Então, a figura paterna na qual eu tenho, né, na minha vida é o meu avô e o meu tio. Na qual eu sou muito grata. Tudo que eu sou hoje eu devo ao meu avô e ao meu tio, que me deram a oportunidade de estudar, a oportunidade de fazer esporte, a oportunidade de brincar. Lamentavelmente, quando eu era adolescente, o meu tio já na fase adulta, ele entrou na drogadição, né? Virou um dependente químico, ficou em situação de rua, acabou se entregando para o crack, e toda aquela figura paterna que eu tinha de respeito, de amor, de proteção, infelizmente eu perdi para as drogas há um ano atrás. Entendi. Dandara, a gente sabe que a questão, né, dos moradores de rua, quem, né, é usuário, né, e é uma situação bem delicada, né? E aí eu queria, né, que você contasse um pouco pra gente também essa questão dessa história, como é que foi essa experiência também, né, pós, né, toda essa experiência que você passou, até para as pessoas que às vezes tá passando por essa situação e às vezes quer uma orientação, uma luz, porque às vezes a gente tem alguns caminhos que a gente, né, poderia ter seguido, outros não, enfim. Na verdade, a dependência química, né, o vício, a drogadição, eu falo que é a doença mais democrática que existe. Porque ela contamina lá no barraco, ela contamina na cobertura de luxo. Ninguém está livre de ter um parente dependente químico. Verdade. Ninguém está livre de ter alguém preso por envolvimento com droga. E o meu tio, quando, né, a gente descobriu o uso da droga, quando a gente teve que reconhecê-lo como dependente químico, foi uma quebra de paradigmas na nossa família. Porque muitas pessoas olham para o dependente químico como aquele que é sem vergonha, aquele que de novo está aprontando, e não olha para a questão da doença, que é uma doença que precisa de tratamento, que precisa de atenção da saúde pública, que não tem no Brasil. Não tem. Né? Por vezes a gente internou meu tio, fizemos de tudo. Alguns olham como falta de Deus, né? Espiritualidade. Claro, tudo é envolvido, mas a gente tem que tratar a dependência química como uma doença. A gente tem que tratar o familiar desse dependente químico como um codependente. Meu tio faleceu há um ano, há mais de um ano, eu sou codependente até hoje. O meu tio era um cara loiro, de olho azul, alto, que viajou o mundo inteiro, que falava 5 línguas, que tinha uma profissão. Meu tio, para você ter noção, ele foi técnico de goleiro da seleção lá na Copa de 2002, no Japão. Né? Meu tio morou no Japão. Né? Uma situação de vida excelente. Ele vendeu 2 Falcons por R$700. Meu Deus. Entendeu? Meu tio tinha um apartamento na praia, e eu vivi isso durante a minha vida. Entendi. Até que um belo dia, de vez eu ir pra praia com meu tio, eu tava buscando meu tio em prostíbulos, em becos de favela, em delegacia de polícia, levando meu tio para IML para avaliar lesões, né, de brigas de rua, entre uma série de outras coisas, né, que acontece com todo mundo, inclusive com a nossa família, num bairro de classe média alta em São José dos Campos. Entendi. Vereadora, você também, né, foi eleita em 2020, vereadora, jovem. Eu queria que você contasse um pouco também do seu mandato, né? Como é que foi esses 4 anos? Então, você foi eleito naquele período da pandemia. Foi um período muito difícil para todos que, né, eu falo que assim, que todas as mulheres que se colocam à disposição de um cargo público, de vereança, de prefeito, né, já é um ato revolucionário, já é um ato de rebeldia, né? De falar, ó, nós mulheres também, né, queremos fazer parte da discussão política. Conta pra gente um pouco, né, de como foi essa experiência e como que seu mandato hoje, né? Fala um pouco do seu mandato pra gente, Dandara. Na verdade, as mulheres hoje ocupam um espaço que não foi feito pensado em nós mulheres. Exatamente.
Ninguém queria as mulheres na política. Nem queria nem a gente votando, quem dirá a gente no parlamento discutindo, debatendo com homens. Uhum. Né? E os antigos coronéis da política, principalmente nas cidades do interior de São Paulo, cidades pequenas, como é a minha Caçapava. Eu estou em Caçapava há mais de 10 anos, quando eu passei no concurso público como assistente social, casei com meu marido, e desde então estou em Caçapava. Sempre fui defensora nata dos servidores públicos, trabalhadores, dos serviços públicos, né, de qualidade para a população. Afinal de contas, não é de graça, o SUS não é de graça, nós pagamos, por isso que eu falo, defendam o SUS e cobrem do SUS. E em 2020 eu saí candidata, sem qualquer perspectiva, confesso, de ser eleita. Uhum. Né? Eu saí candidata num ato ali de revolução mesmo, de falar pelos servidores que estão cansados, que estão sem salário, sem aumento real, sabe, sem investimento, sem EPI para trabalhar. Então foi minha principal ali linha de frente, foi os servidores públicos, as pautas progressistas, foi falar dos LGBTs, foi falar das mulheres, dos bairros periféricos da cidade. Enfim, e eu fui eleita, né, sem investimento, sem comitês, sem padrinho político, sem fundo eleitoral, apenas, né, meu partido na época me deu 10 adesivos, 5 mil panfletos de um sonho, o resto foi comigo. Vai fazer campanha. Né? Ninguém botava fé que eu iria ganhar, não investiram na minha campanha. Tinha gente que tinha 4, 5, 6, 10 pessoas bandeirando na rua e não tinha nada. Eu tinha ideia para trocar. Uhum. E tenho até hoje. Legal. E foi assim que, numa pandemia, meu bebê com 1 ano na época, 1 aninho, a gente conseguiu ter 1.059 votos em Caçapava, sendo a segunda mulher mais votada de Caçapava. Legal, bacana. E esses 4 anos de mandato, quais foram as propostas, as bandeiras? Né? Eu tenho aqui um pouco, você acabou de falar, a questão, né, da defesa dos servidores públicos. Sim. Né? Eu sempre falo aqui a importância de a gente defender o Estado, né, um Estado forte, um Estado que... Né, porque são servidores que vão... Né, aplicar aquelas políticas públicas, que nem o SUS, né, que nem todas as outras políticas que, né, tanto o governo federal, estadual e municipal dispõem. Então, se você tem um Estado forte, um servidor bem remunerado, né, com aumento real do salário, você vai ter uma qualidade muito melhor no serviço. Eu queria que você contasse um pouco dessa luta. Você é advogada, né, é professora e assistente social e é servidora pública também. Sim, sim. O currículo é grande, o currículo é bom. Me dediquei muito para isso, apesar de todos os perrengues que eu passei para chegar até onde cheguei. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de querer crescer e de querer mais. O meu mandato foi um mandato pontuado aí com luta e resistência, tá? Foi uma oposição inegociável a uma gestão privatista, a um projeto de desmonte da cidade, né? Onde sucateou os serviços públicos, onde passou uma reforma administrativa na goela do servidor público, na qual coloca nós contra nós, porque tira a valorização real do servidor. E o servidor acaba ficando dependente ali de uma função gratificada ou de uma hora extra para ter uma diferença no salário. Nisso acaba virando um escravo da gestão muitas vezes. Né? E eu lutei muito contra essa reforma administrativa, contra a reforma da lei do magistério, na qual aniquilou direitos de professores, né? E entre tantas outras coisas. O meu mandato, como eu disse, foi uma oposição inegociável, na qual por diversas vezes foi seduzido, né, por ofertas fáceis da gestão, na qual uma das vezes que eu tive a oportunidade de gravar e mostrar para a população, olha, isso aqui, ó, que o secretário de governo, é assim que é essa gestão? Me ajuda que eu te ajudo? Faz essa para mim, fica quietinha que você vai ter o que você quiser, entendeu? E, lamentavelmente, né, chegamos aqui ao 4º ano de mandato, quase que inelegível, porque recentemente fui vítima de um golpe da atual gestão, não é nem um golpe contra a Dandara, é um golpe contra a democracia. Sou servidora pública, vai fazer 12 anos, nunca tive uma advertência, nunca tive um acompanhamento da medicina do trabalho, casa do servidor, por qualquer coisa que me desabone. Esse ano, do nada, eu recebi um processo administrativo com acusações infundadas. Ela saiu mais cedo 2 dias. Realmente, mas e daí? Eu saí mais cedo 2 dias, fecha a prefeitura. Né? Saímos em setembro, chegou em janeiro. Falei, não, peraí, isso aqui já tá errado, nulo, duvidoso. Mas eu respondi, falei, não, fiz a defesa. Quando eu fiz a defesa, eles converteram num processo. Falei, não, peraí. Tem gente fazendo tudo aqui dentro dessa prefeitura, tem comissionado que não vem nem trabalhar. Por que converter um processo? Na hora eu já vi que era golpe. Né? Então, dificultaram todo esse rito processual, eu não tive direito ao contraditório, ampla defesa, audiência, testemunha, nada. Eu estava de férias e eu fui demitida. Difícil, né? Pois é, mas assim, eu já sabia que isso iria acontecer.
né? Já sabia que fazia parte de um golpe, porque a intenção da gestão não era me demitir para ficar desempregada, até porque eles sabiam que eu ia entrar na justiça, eu ia voltar, eu ia ser indenizada, entre tantas outras coisas, mas a intenção deles era que eu ficasse inelegível. Tanto que eu fui demitida 30 de maio. Período eleitoral começou 6 de julho. Fizeram bem antes para não dar tempo de eu tomar as providências, mas infelizmente eu tive que começar a pensar com essa cabeça maldosa deles. Eu me antevi e antes da demissão eu entrei com uma ação anulatória, em segredo de justiça, na qual nós conseguimos através aí da minha advogada, minha parceira, doutora Débora, né, especialista em direito administrativo, especialista na defesa dos servidores públicos, conseguimos a minha reintegração poucas horas antes de dar o prazo de impugnação. Isso é muito bom. Por isso que é bom ser advogado. Fala que na outra, eu sou publicitário, então na outra vida eu quero vir advogado. Olha, mas eu sou advogada, mas eu não consegui fazer minha defesa. Eu posso fazer a sua, posso fazer a de todo mundo aqui. A minha defesa eu não consegui fazer. Não consegui. E aí a doutora Débora... A doutora Débora veio, chegou e... Deu ali aquela... Ela falou, Nara, calma. Vamos resolver aqui, é isso. E bom advogado é assim, ele resolve. Contrariando ali todos os planos maldosos dessa gestão. Da gestão de Caçapava. Então, galera, fica atento aí, hein? Dandara, você também, né, tem uma forte luta na questão da defesa das mulheres, nas políticas públicas voltadas para as mulheres. Né? A gente vê o índice, né, de feminicídio crescendo, violência contra a mulher, enfim, né, no país todo. Né, e Caçapava não é diferente. Eu queria que você contasse pra gente como que tá essa relação com as mulheres de Caçapava, né, os direitos, as políticas públicas. Lamentavelmente, né, a gente, historicamente falando, a gente vive numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade, como eu disse anteriormente, não quer ver as mulheres no espaço de poder, no espaço de decisão, na qual diminui, minimiza, desqualifica uma mulher quando ela se impõe, quando ela bate de frente, a ponto de quando a gente grita, a gente vira a barraqueira, a gente é a louca, né? Mas no diálogo, no debate, infelizmente, não os respeitam. Né? E o feminicídio não é que está aumentando, ele sempre aconteceu. Sim. A diferença é que agora estão denunciando. Verdade. Todos os tipos de violência. Eu sofri violência política de gênero. Não é que aconteceu comigo. Antes de mim já acontecia com diversas mulheres. A diferença é que agora a gente grita. A diferença é que agora a gente mostra. Porque muitas vezes a mulher que sofre violência, ela prefere morrer do que contar a verdade, do que expor. Porque sempre vão dar um jeito de desqualificá-la. Sim. Quando o vereador segurou no meu rosto dentro da Câmara Municipal, teve gente que falou, mas o que você falou pra ele? Você provocou, né? É a mesma, fazendo uma analogia, foi estuprado porque tava de shortinho à noite? Também com essa roupa? Né? Desqualificando, ou seja, né? sempre desqualificando a vítima, sempre a culpa é da vítima. Não, eu estava sentado na minha cadeira, o vereador saiu lá da cadeira dele e veio segurar o meu rosto, do nada. Peraí, eu provoquei o quê? Entendeu? E, lamentavelmente, os números de feminicídio, inclusive Caçapava, está manchada com sangue de mulheres. Né? Recentemente tivemos casos de feminicídio na cidade. Isso é desesperador. Tá? É desesperador. E isso vai muito do quê? Da criação dos nossos meninos. Eu sou mãe de menina e eu sou mãe de menino. Né? E meu filho tem 5 anos, eu falo todos os dias para ele, não põe a mão em mulher sem autorização. Se ela falou não, é não. Às vezes a irmãzinha não quer brincar, ele brinca. Se a sua irmã está dizendo não, é não. Porque o problema, eu acho, muitas vezes está nos homens, né? Que ainda são meninos, né? Meninos de maturidade, que não sabem ouvir não. A mulher, ela já ouve não desde pequenininha. Não pode, não tem, não vai, é feio, não pode pôr essa roupa, não pode ficar na festa, não pode olhar pro menino, não pode ficar no telefone. A mulher sempre é não. Não, né? O menino é encorajado ao desafio. O menino, ele é encorajado a bater de frente. Aí, quando esse menino vira homem, tá namorando, tem uma esposa, e ele ouve o primeiro não dessa mulher, ele não aguenta. Ele vai pra cima dela. Porque a vida inteira ele cresceu sem um não. Você não vai fazer isso. Você não vai passar a mão nela. Você não vai na festa. Você não vai roubar um beijo. Você não vai forçar um abraço. Você não vai agredi-la. Não, não, não. Eu acho que o que falta para os homens de hoje é o não. Exatamente. Eu tenho um filho de 19 anos, então, né, também pai. E o ensinamento de casa sempre foi, né, respeite, né, as mulheres, né, a sua amiguinha de classe, enfim, hoje já é um adolescente, não é adolescente, já está com 19 anos, né, já é um homem,
né? E eu tenho orgulho dele porque é um homem, né, que tem uma consciência política e eu fico muito feliz por isso. Dandara, cultura, né? Como que é a cultura, né, lá em Caçapava? A minha cidade é maravilhosa. Caçapava é rica culturalmente. A minha cidade é rica em artesanato, rica em artistas locais. A minha cidade é rica em história. Minha cidade tem muita cultura a ser mostrada. Minha cidade é a capital do antigo mobilismo. Na minha cidade, a gente está trabalhando pesado na questão do turismo ecológico, turismo sustentável, turismo cultural da história da nossa cidade, que fica ali entre São José e Taubaté, ali no meinho, né, espremida de um lado para o Jambeiro, do outro lado para Redenção da Serra, do outro lado vem Monteiro Lobato, enfim. A minha cidade tem muita cultura, artistas maravilhosos, e eu posso falar por mim, na qual eu defendo, assim, de olhos fechados, que é a cultura de rua, que é o hip hop. Legal, bacana. Dandara, saúde. Como é que tá a questão da saúde, né, em Caçapava? A saúde de Caçapava pede socorro. Nós somos uma cidade que nós temos poucos recursos, tá? É uma cidade com poucos recursos, mas também é uma cidade com uma má administração, com uma herança de má administração, na qual a minha cidade ela é totalmente dependente de precatórios, porque cada vez mais são precatórios de milhões todos os anos, precatórios por violações de direitos trabalhistas, Dandara, tá? explica pra gente o que é precatórios para quem não sabe. Precatório é quando o peão entra na justiça, ganha, porque a prefeitura ou a Fusan não respeitou o seu direito líquido e certo, e ele entrou na justiça e ganhou, então ele tem que receber o dinheiro que é dele. Aí ele entra lá na fila do precatório, como centenas de outros que lá estão, e uma hora o neto dele pode ser que receba. Entendi. Então são dívidas, né, da União ou da prefeitura, né, dívida da prefeitura que não paga os trabalhadores. Isso, não, então... viola, empresas terceirizadas, assim, na minha cidade é cultural. Empresas terceirizadas vão lá, contratam os trabalhadores, passa 4 anos, muda o prefeito, muda o mandato, e aí? E eles vão embora e não pagam férias, 13º, rescisão, a gente tá com um problema sério, gritante lá. Entendeu? Isso fica pro bolso de quem? Pro bolso do contribuinte. Quem vai pagar essa conta, né? Foi lá pro Acre, mudou o CNPJ, vida que segue pro empresário, e o peão que ficou lá? E o trabalhador braçal das empresas terceirizadas de Caçapava? Ficou no prejuízo. Ficou no prejuízo, daqui anos vai receber, vai tirar da saúde, da educação, da assistência social, vai tirar da cidade, o trabalhador tá certo. É isso tá mesmo, certo. É isso mesmo. Então, não é falta de dinheiro na minha cidade, é má administração, é má gestão. Você acha que esse processo persecutório, forjado, que eu levei, eu fui demitida. Tudo bem, deu 3 meses eu consegui ser reintegrada. Mas tem colegas, né, que diversas situações de assédio moral na qual nós comprovamos, você acha que vai sair do bolso de quem isso? Vai sair do bolso do contribuinte. É isso, o trabalhador que acaba pagando paga no final sempre. O meu processo mesmo, o meu chefe lá, na época, assinou documentos públicos com informações falsas e mentirosas, na qual nós conseguimos comprovar pela justiça a nulidade de tudo aquilo. Quem que vai pagar por isso? E eu falei, vou ser reintegrada, vou ser indenizada e vou ser reeleita. É isso aí. Dandara, educação. Né? Como é que está a questão da educação, a questão das creches, enfim, né? Como é que está a educação em Caçapava? Caçapava, nós temos professores excelentes, nós temos muito orgulho dos professores de Caçapava, nós temos os profissionais da cozinha piloto, que oferecem uma merenda de qualidade para as nossas crianças, porque a merenda faz parte da educação. Nós temos as auxiliares de serviços gerais, que trabalham por 5, essas meninas sofrem, as ADIs, na qual tem todo o meu carinho, meu respeito, mas é inadmissível o quão sobrecarregadas essas meninas são, porque infelizmente, nós temos ótimos professores, educadores, a melhor merenda, nós temos tudo, mas nós não temos o investimento e a estrutura necessária. A cidade cresceu, a cidade expandiu. Nós precisamos de escolas novas, nós precisamos de salas de aulas novas. É isso que a gente precisa. Não adianta encher de sala de aula de criança, né? E não investir em mais ADI, em mais funcionário para dobrar. Não tem. Não tem. Aí faz a politicagem, o populismo. Estamos diminuindo a fila de espera. Mentira, não está. Então só varrendo para debaixo do tapete. Só empurrando. Tem profissional que não consegue sequer fazer xixi no meio do expediente, é criança pequena.
E mesmo assim se dedicam, são profissionais dedicados, sabe, que se viram nos 30 ali para estar fazendo, como eu disse, diante de uma gestão privatista, né, na qual nós estamos com diversos cargos em vacâncias que precisam ser preenchidos. Nós precisamos de mais professores, mais educadores, mais ADIs, mais merendeiros. Precisamos preencher os cargos em Por muita vacância. vez a gestão pública não faz o concurso público, né? Fez agora, depois de muita luta, depois de muita denúncia que nós fizemos, apresentando cargos em vacância, servidores aposentados, servidores que morreram, servidores que foram embora, e cargos comissionados, assim, saindo do ralo, do teto, entendeu? Foi realizado um concurso público, mas não chamou ninguém ainda. Ou seja, faz concurso público no ano de eleição e não chama ninguém. É uma afronta, né? É uma afronta. Enquanto isso, as pessoas me ligam desesperadas, Dandara, eu preciso de uma vaga para o meu filho. E eu falo, eu não tenho como dar uma vaga para o seu filho, porque tem filho de outras pessoas também na fila precisando da vaga. E as pessoas confundem muito isso. O vereador é aquele que dá o jeitinho. É isso, né? Quer furar a fila. Não tem como pôr o seu filho na frente do filho de outras 20 pessoas que estão esperando também. Né? O que a gente tem que fazer? Cobrar da administração. Entrar na justiça. Eu sou uma que há anos atrás tive que entrar na justiça para conseguir garantir a vaga do meu filho e dos outros que estavam de fora. Conseguimos. Né? Da minha filha, né? E às vezes, né, muitas mulheres não têm essa condição de, né, e até o conhecimento de ir lá, entrar na justiça e fica esse déficit, né, de creche enorme. Mas por que Caçapava? Talvez aqui na capital ainda olhe com aquela cidade pacata do interior, pequenininha, mas não é. A nossa cidade está expandindo, a nossa cidade está crescendo. O IBGE mostra que nós temos cerca de 96 mil habitantes, mas eu tenho certeza que deve ser muito mais. Mas a gente continua com o mesmo número de escola, com o mesmo número de postinho, aliás, né, entre parênteses, acho que recentemente a atual gestão inaugurou acho que 2 ou 3 postos, né, mas ainda é pouco, diante dos novos bairros que estão... Caçapava hoje, nós temos apenas 6% de zona rural, o resto é tudo expansão urbana. O mercado imobiliário, empreiteiro, ganhando milhões na nossa cidade, vendendo, fazendo loteamento, condomínio de luxo, enquanto a nossa população... Tá abandonada. Não tem estrutura. Aí